O segundo episódio começa com uma freira dizendo que foi a deusa Laplace que criou esse mundo, e que quando ela partiu, ela deixou alguns presentes para as pessoas. Um desses presentes são as habilidades. A freira pede para as crianças agradecerem porque é graças a essa habilidade que elas comerão hoje. Uma das crianças diz que Laplace é injusta, pois deu habilidades apenas para os guerreiros e cavaleiros, enquanto ela mesma ganhou uma habilidade tão inútil que foi abandonada pelos seus pais. Freira diz que Laplace protegia o mundo e que não existiam habilidades nem monstros. A criança chora e diz que gostaria de viver nesse mundo. Uma segunda freira diz que uma criança está perdida e que não a encontra. Daí o episódio volta para aquela garotinha sequestrada e o Fate tentando resgatá-la. Ele consegue tirar as correntes dela enquanto tenta bolar um plano para tirar a garota dali na surdina, mas o sequestrador acaba percebendo e a espada diz que aparentemente o cara estava subestimando o Fate e por isso ela tem um bom plano para derrotá-lo. Logo depois de se esconder, a espada fala para o Fate derrubar umas caixas no homem e atacá-lo de surpresa. Porém, o seu ataque falha. Quando o homem parte para cima de Fate, a espada diz que o Fate deve atacar atravessando a espada de seu inimigo, o que acaba dando certo. Após derrotar o homem, o Fate questiona quem seria o cavaleiro sagrado que mandou ele fazer aquilo, e quando o cara enrola para falar, o Fate crava a espada no seu peito e começa a girar até fazê-lo falar. Ele diz que foi um tal de Rado Verik, e o Fate lembra que Rado era um dos cavaleiros sagrados que estava maltratando antes. Após finalizar o homem, o Fate pega a garotinha e sai do galpão. Depois do susto, a barriga da garota começa a roncar, e o Fate alimenta com um espetinho de carne. A garota, sem nem esperar esfriar, dá uma mordida e acaba mordendo a boca. Logo em seguida, diz que é a primeira vez que come carne e começa a chorar. O Fate, comovido, dá para ela o seu espetinho também. Posteriormente, descobrimos que a garota que a freira comentou estava perdida era essa menina, e essa menina se chama Sahara. A garota chora nos braços da freira e agradece ao Fate por tudo. Fate diz também que tem uma habilidade muito ruim, e diz que a garota não precisa se importar com as suas habilidades, que não importa a dificuldade, se ela puder rir com as coisas, uma hora as coisas boas aconteceriam. Ele tem um flashback que mostra que foi seu pai que disse isso para ele momentos antes de morrer, e foi isso que o fez aguentar tanta dificuldade. Após se despedir da garota, o Fate checa seus status novamente e descobre que tem uma habilidade de técnica. A espada diz que com esse tipo de habilidade ele pode obter técnicas secretas. O Fate conversa com a espada sobre isso e diz que quer ficar mais forte para poder salvar as pessoas. A espada corta o pensamento dele, lembrando que ele começa a trabalhar para uma família nobre amanhã, mas só tem trapos velhos para vestir. O Fate entra em desespero e solta a espada no chão, e a espada fica puta e diz para ele não jogá-la no chão. Após chegar na mansão de Rox, ele fica deslumbrado com quão grande e bonito o lugar é e fica mais admirado ainda com a visão da Rox usando um vestido longo branco. Ela diz que ficou feliz com a venda dele e pergunta o motivo dele estar paralisado. Ele diz que ela estava tão linda que ficou até sem palavras. Voa, meu garoto. Uma pena que ele fez isso sem nem perceber, né? Ela acaba curando e dizendo que é bom se vestir assim às vezes. Depois desse momento romântico, a garota leva ele para um túmulo e diz que ali estava o pai dela, que também era um cavaleiro sagrado e que havia falecido há 5 dias atrás, após enfrentar um dragão divino que estava na sua toca há mais de 5.000 anos. E o pai dela teve o azar de estar lá quando o bicho despertou. O protagonista fica triste por não ter conseguido perceber que ela estava sofrendo, e ela diz para ele não ficar assim, pois daqui para frente ele teria que ajudá-la a trazer alegria para a família. Afinal, ela tinha virado a chefe da família. Ela estende a mão para ele apertar, e quando estava chegando bem perto do contato, ele lembra da habilidade de ler mente e começa a apontar para uma empregada que estava chegando por perto. Ela se apresenta dizendo ser a governanta da família e diz que o Fate deveria ter bons modos para não envergonhar a família Hart. Após isso, o Fate vai traçar um prato de carne e fica felizão, pois não comia carne há mais de 5 anos. Vemos ele trampando no jardim depois da refeição, e os outros caseiros zoando ele por ele falar com a espada e ficar se tremendo todo após comer carne, quando do nada a barriga dele começa a roncar alto no meio da conversa. Ele ri dizendo que está em fase de crescimento e a conversa acaba se encerrando, pois a Rox está chamando. A espada diz para ele que isso é um efeito da habilidade. Uma vez que a agulha é ativada, ele terá que devorar cada vez mais almas para se sentir satisfeito, até o dia da morte dele, e que se ele não fizer isso, ou ele vai acabar morrendo, ou ele vai entrar num estado berserk e atacar tudo que encontrar. Após isso, Fate resolve caçar alguns monstros à noite mesmo, e nota que seu olfato está funcionando muito melhor. A espada diz que isso é um efeito colateral da fome que ele está sentindo. O Fate consegue derrotar um grupo de goblins sem nenhum problema, mas ainda sente muita fome. A espada diz para ele entrar num ninho de Hobgoblins, e assim o Fate faz. Após matar todos do ninho, ele acaba topando com um Goblin Rei, e ele nota que o Goblin Rei tem uma habilidade que o faz se regenerar de maneira absurdamente rápida, e diz que quer aquela habilidade. Ele consegue cortar o braço de um Goblin Rei, e depois de alguns ataques, ele consegue abatê-lo, ganhando a habilidade de regeneração.
Após a batalha, a espada diz que ele pode acessar a segunda forma dela em troca de entregar todos os seus status que ele obteve até agora. O Fate diz que não tem por que fazer isso, pois isso é muito caro, e a espada diz que o nome dela não é ganância à toa. Após a conversa, a espada consegue enrolar o Fate e o Fate concorda de entregar todos os seus status para a ganância, que se transforma num arco mágico muito roubado com uma mira teleguiada. O Fate testa o arco num Hobgoblin e o mata com apenas um tiro. Ele recolhe os drops do monstro e ao chegar na cidade deixa um saco cheio desses drops na frente daquele orfanato, da Sara Ramora, dizendo que assim eles vão poder comer carne por um bom tempo. E assim se encerra o segundo episódio. E aí, pessoal? Gostaram do anime até aqui? Querem uma parte 3? Quando sair o terceiro episódio? Espero que tenham gostado da forma que fiz o vídeo. Obrigado por assistirem até aqui e se puderem dar um like e se inscrever no canal para dar aquela força para um otaku que sonha de viver do seu hobby favorito, eu ficaria muito grato. Até a próxima!